Sexto ano, vamos continuar agora o nosso estudo sobre medidas de comprimento. Dentro das medidas de comprimento, nós temos uma unidade fundamental. Lembra? Nós temos agora o Sistema Internacional de Medidas. E esse Sistema de Unidade Internacional de Medidas, ele vem com uma proposta de unificar as medidas, tá? Dentro das grandezas, de várias grandezas, para poder facilitar o comércio entre países e regiões. E também para facilitar o entendimento das pessoas. Então, quando você diz que algo tem 1 metro de comprimento, em qualquer lugar que utilize esse mesmo sistema de medida, esse 1 metro vai equivaler à mesma coisa, vai ser o mesmo tamanho. Então, essa conversão de sistemas arbitrários, ou seja, sistemas aleatórios, que cada região tinha o seu, para um sistema único, vai facilitar a comunicação entre lugares diferentes, regiões diferentes, países diferentes. Dentro da unidade de medida de comprimento, a nossa unidade fundamental nós chamamos de metro, então. E o metro, ele vai vir com os seus múltiplos e seus submúltiplos. Quais são os múltiplos do metro? O quilômetro, o hectametro e o decâmetro. Os múltiplos, eles equivalem a uma certa quantidade de metro. Então, 1 quilômetro, ele equivale a 1000 metros. Quando eu digo que algo tem 1 quilômetro de distância, eu estou dizendo que essa mesma coisa tem 1000 metros de distância. O hectômetro, ele equivale a 100 metros. A cada 1 hectômetro, eu tenho 100 metros de comprimento. E o decâmetro? O decâmetro, ele tem uma equivalência de 10 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. Ou seja, nós temos 3 múltiplos do metro e eles aumentam em um exponencial de 10 a cada multiplicação de 10. Então, do metro para o decâmetro, nós temos um aumento de 10. Nós temos uma multiplicação por 10, aliás. Do metro para o hectômetro, nós temos aqui 10 vezes 10, 2 vezes. E para o quilômetro, nós temos, que é o quilômetro, nós temos aqui uma multiplicação 3 vezes, 10 vezes 10 vezes 10, que é um aumento de 1000 unidades. Os submúltiplos do metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Um decímetro equivale a 0,1 metro. 1 centímetro equivale a 0,01 metro. 1 milímetro equivale a 0,001 metro. Observe, então, que o submúltiplo nós vamos dividir por 10. Se os múltiplos nós multiplicamos a cada múltiplo que aumenta por 10, no submúltiplo nós vamos dividir ele por 10. A partir da unidade fundamental, que é o metro. Então, nós temos aqui, juntando os múltiplos, os submúltiplos e a unidade fundamental, 7 unidades diferentes para o comprimento. Essas 7 unidades, elas serão quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e o próprio metro. Dentro da medida de comprimento, nós precisamos de instrumentos para medir essas coisas, para medir os comprimentos. Então, quais são os instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós trabalhamos aqui com a medida de comprimento? Nós temos, então,
a régua, a tremna, a fita métrica, o metro articulado e o paquímetro. De modo geral, esses são os nossos instrumentos, e esses instrumentos são padronizados, todos possuem as mesmas medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia para medir alguns comprimentos. Bom, o metro, como nós vimos, ele é a unidade fundamental. Mas como se estabeleceu que determinado tamanho seria considerado metro? Bom, em 1789, o governo francês pede à Academia Francesa de Ciência para criar um sistema de medidas baseado em uma constante que não fosse arbitrária, ou seja, em uma constante que não sofresse modificações. Como, por exemplo, nós falamos que nós tínhamos uma unidade de medida chamada de palma, que era medida a palma da pessoa, geralmente do rei ou do imperador em questão. Então, era arbitrária, uma vez que se você mudasse a pessoa que estava sendo considerado o tamanho do palmo, você também mudava esse comprimento. Então, ele é variável de acordo com aquela pessoa que está sendo utilizada. Bom, em 1789, um grupo de físicos e astrônomos e agrimensores definiu o metro como sendo 1 dividido por 40 milhões da circunferência da Terra e também em intervalos de graus de meridiano terrestre. Criou-se assim um protótipo internacional em platino iridiana, o metro padrão. Esse metro padrão era um pedaço, tá, de platino que eles consideravam como metro. E esse pedaço de platina, esse pedaço de platina que era considerado metro, ele era como se fosse um metro padrão. Todos os metros deveriam vir dele. Ou seja, os instrumentos que você utilizava para medir o comprimento de algo, partia-se desse metro padrão que era feito. Posteriormente, adotou-se o metro como sendo a distância percorrida pela luz durante 1 dividido por 299.792.458 segundos. Então, houve aqui, dentro dos estudos da física, uma mudança do que seria esse metro padrão. Em 1928, o metro foi adotado pelo Brasil. Então, esse método de desenvolver o que seria um padrão para aquele comprimento que hoje você utiliza, por exemplo, numa régua, utiliza numa fita métrica, então, e assim por diante, aquele tamanho que estabelece, ele é determinado a partir disso, da distância percorrida pela luz. Entendemos assim que todo o sistema de medida ele foi criado a partir de mudanças dentro desses sistemas criados pelos países para padronizar as medidas de comprimento. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver como podemos converter de uma unidade para um múltiplo ou um submúltiplo do metro. Da seguinte forma, utilizando a nossa tabela de conversão.